de ouvir a Marília, o Júlio, Renato Gaúcho e Luiz Felipe Scolari falando da situação das equipes nesta temporada. Esses números não representam a realidade nossa atual. Quando eu assumi o Grêmio tinha 2 pontos, eu assumi e tinha 2 pontos. E eu então, tenho que fazer pelo Grêmio, mesmo que ele tivesse 30, eu tenho que fazer a mesma coisa. Então, o mérito não é meu também, sim, pela vontade, pela dedicação, mas é dos atletas que entenderam que nós tínhamos que tomar algumas atitudes, mudar algumas características. Eu acredito que dá um pouco mais de confiança para a gente, porque nós perdemos em casa por 4-0. Representou uma vitória contra o Flamengo aqui, 3 pontos, num jogo de 130 minutos, eu acho 120 minutos, porque era cada bola que saía fora era mais 2 minutos de acréscimo. É difícil, né? Acima de tudo, você agradar todo mundo, mas vamos lá. Se eu coloco o Thiago Maia para jogar, é porque nós estamos com 3 volantes. Então, nem sempre a equipe vai conseguir desenvolver todo o futebol que a gente sabe que o meu grupo pode apresentar. Até porque no outro jogo praticamente a gente jogou da mesma forma, nós conseguimos vencer. Infelizmente, eu já falei inclusive isso para o meu grupo desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, que todo adversário vai jogar uma Copa do Mundo contra o Flamengo. E hoje deu para ver isso, não é porque é o Grêmio. Todo adversário quer tirar pontos do Flamengo. E o Flamengo a cada 3 dias tem uma decisão. É o segundo jogo sob o meu comando que a gente não faz gol. Uma foi contra o Internacional, hoje contra o Grêmio. Então nessa pegada forte e sempre com uma equipe diferente não é nada fácil. Mas não faltou luta. Não faltou luta pro time. Todo mundo se entregou. Mas eu já havia falado para eles na pré-eleição que seria um jogo muito difícil até pela situação do Grêmio no campeonato. E foi o que aconteceu. O Grêmio se doou, se entregou, correu, lutou bastante durante os 90 minutos. Volto a repetir, não faltou luta do nosso lado. Só que o Grêmio foi mais feliz fazendo o primeiro gol, ainda nos acréscimos do primeiro tempo. Marília Ruiz deu Grêmio 1-0 para cima do Flamengo e uma atuação muito criticada. Aliás, Renato sendo bastante criticado na escalação inicial, nas alterações e depois acho que na entrevista mostrou um pouquinho baqueado. Confesso que acho que um excesso de críticas são feitas a ele, mas ontem ele não foi bem não, Marília. É que tá. Ele não falou nenhuma mentira na coletiva de imprensa. A questão é que é muito fácil, né, quando ele quer copiar a nossa profissão, falar depois do jogo, né? Então, ele disse que ele fez a mesma escalação, que ele tentou jogar do mesmo jeito, que se ele coloca 3 volantes a gente vai reclamar. Ele não sabe. Não sabe. Eu, por exemplo, vou elogiar. Eu sou da turma que se ele coloca 3 volantes, eu vou elogiar. Aliás, você e Vitor Guedes, impressionante. A cultura resultadista, até brinquei com o Vitão. É a essência da família, Guedes? Não, ele me copia. Ele me copia. Apesar de eu ser mais nova, mas você percebe que ele me copia. Né? O mais novo também me copia. Quando eles não me copiam, eles erram. Tem isso. Eu acho que sim, eram 3 jogos, uma sequência emblemática entre Grêmio e Flamengo por motivos óbvios. Então, de novo, a freguesia do Grêmio, de novo, a primeira vez do Flamengo, do Renato contra a própria estátua, essa situação incômoda do Grêmio na zona de rebaixamento, com o Felipão errando muito. O primeiro jogo foi muito traumatizante, né? O segundo tempo em Porto Alegre foi um negócio vergonhoso para quem estava assistindo. Você fala assim, bom, quase que tira o pé, porque vai 7, 5, 6, 7, vai acabar quanto o Grêmio, quanto o Flamengo quiser. Os últimos 2 jogos já tem uma cara de Flamengo à la Grêmio do Renato, né? Mais pragmático, menos preocupado. O jogo de volta já teve a história do público, mais importante do que estava acontecendo em campo. Toda a confusão, vai jogar, não vai jogar. Disse que não ia jogar e jogou. Não valia nada, mas foram lá e fizeram a parte deles. Fez até um jogo duro, o Grêmio, mas de novo o Flamengo ganhou. E ontem é muito difícil um time estar às vésperas, qualquer time, estar às vésperas de uma semifinal da Libertadores e dar importância para um jogo. Quem marcou esse jogo às 8h30 da noite no domingo é um brincalhão, né? Porque assim, os outros times jogaram no sábado. O jogo é só na quarta, tudo bem, põe às 4 da tarde, né? Então é muito difícil esses jogadores não estarem pensando no Barcelona de Guayaquil. É muito difícil um time do Renato
está num campeonato de pontos corridos na 20ª rodada e não dá mais importância, inclusive nas conversas, nos treinos, no mata-mata. E óbvio que há um desgaste ali, natural, desse esgotamento de Flamengo e Grêmio. Acho que o Renato foi mal, acho que houve um espaçamento entre ataque e defesa, um monte de atacante em campo, como se fosse uma exibição. O Grêmio endureceu, para o Grêmio o empate era um bom resultado, conseguiu o gol, né? Foi melhor, o Flamengo não armava nada, não chutava em gol, jogadores muito abaixo, eu acho, de novo. É normal que isso aconteça. No time do Renato, então, é normalíssimo. A gente viu o Grêmio de 2017 fazer isso toda a rodada contra todo mundo. Então, é razoável que isso aconteça às vésperas de uma semifinal. E não dá para dizer que um time de uma semana para outra deixou de jogar. Semana passada, o Flamengo reserva era tudo de bom contra o Palmeiras. Não desaprendeu. Mas, como disse o Renato, o Flamengo vai perder. E se passar na semifinal da Libertadores, vai perder muito mais. O Flamengo contra o Palmeiras era um Flamengo reserva em que o Palmeiras foi tudo de ruim. Né? E que o Flamengo teve a chance de jogar sem a bola no contra-ataque, com velocidade, com o Michael, com outros jogadores rápidos, que é um jeito que o Renato gosta de jogar e que é o jeito mais fácil para qualquer técnico montar seus times. Né? Fecha, contra-ataque, principalmente se você tiver jogador rápido, bom finalizadores. Então, para o Flamengo, jogar no contra-ataque com os jogadores que o Flamengo tem é uma bênção. Contra o Grêmio, o Flamengo não ia ter essa chance. Contra o Barcelona, o Flamengo não vai ter essa chance. O Barcelona fez um jogo recentemente agora no Equador contra o Independente Del Valle que teve 25% da posse de bola. O Barcelona não vai querer jogar contra o Flamengo. O Barcelona vai ficar se defendendo e o Flamengo que se vire para ganhar o jogo. E é o que o Grêmio fez ontem. O Grêmio já havia feito isso no primeiro tempo do jogo contra o Flamengo dos 4-0 e feito bem. Jogou melhor do que o Flamengo aquele primeiro tempo. Acabou tendo um jogador expulso ao Flamengo, né, o Isla, e aí o Felipão se atrapalhou todo no segundo tempo, as coisas deram errado para o Grêmio, e o Flamengo teve o tal do espaço para jogar no contra-ataque e ganhar o jogo. Então, é preocupante, porque o Flamengo, por um lado, a gente pode olhar e falar assim, é um time que sabe jogar, ganhar de várias maneiras, atacando ou contra-atacando, mas eu acho que o Flamengo está tendo dificuldades em alguns momentos em que ele tem a responsabilidade de atacar, e a maior parte dos momentos serão esses. Contra a maior parte dos adversários, o Flamengo é quem vai ter a responsabilidade de fazer jogo e de ganhar o jogo. Na maior parte das vezes vai ganhar, porque tem muito talento, tem muito jogador bom. Quando você começa a sofrer, como o Flamengo está sofrendo, com lesões, com baixas, você perde o Arrascaeta, que é um jogador fundamental, você coloca o Everton Ribeiro, que é o outro armador do time, para jogar 90 minutos num jogo que não vale nada, e aí o cara sente e tem que ser substituído no jogo que vale. Quando você não consegue fazer Gabigol e Pedro atuarem juntos. Quando você perde o Gerson, já foi faz um tempo, mas aí perde o Diego, que é quem estava jogando como segundo volante. Quando você perde a construção do jogo, que é o que o Flamengo está perdendo com as suas lesões, com seus lesionados, etc. e tal, é que você tem que ver o dedo do técnico. E o dedo do técnico não apareceu. Pelo menos ontem não apareceu. E num duelo contra o Barcelona, aliás, isso a gente vai falar durante a semana, é justamente esse o ponto que pode preocupar o torcedor rubro-negro, porque o Júlio lembrou bem, o estilo do Barcelona não é o estilo de agora, é o estilo daquele que encarou Palmeiras e Santos, daquele que encarou o Grêmio, que também foi uma parada dura. Não é o estilo de querer jogar, não, é dar a bola e se vira. Ivan, esquecido um importantíssimo, Felipe Luiz. Felipe Luiz não é um lateral no Flamengo, o Felipe Luiz é um construtor no Flamengo. Então o Flamengo perdeu todos os seus construtores, por lesão, pela razão que seja, por transferência. Então fica mais difícil mesmo e é um desafio que o Renato vai ter que superar. Eu acho que a principal preocupação do Renato, que nem teve a possibilidade de ter esse jogador, é que o Andréas Pereira não é o Gerson. E quando você tenta emular aquele time, qualquer time, do Jorge Jesus para cá, com a função que o Gerson fazia, não tem. Então, ou você muda um pouquinho a dinâmica do meio de campo, ou contra times que causarem alguma dificuldade, o Flamengo vai espaçar. Ontem o Flamengo era um time espaçado. Quebrado. Porque a bola não havia elo de ligação. Eu acho até que quando ele falou, se eu coloco o Thiago Maia, vocês reclamam. Eu acho que se ele coloca o Thiago Maia, ele ganha o jogo. E não o Bruno Henrique. Se ele coloca o Thiago Maia, eu acho que ele ganha o jogo. Porque também não é que o Diego tenha feito um monte de defesa.
O Grêmio foi melhor, mas o Flamengo não criou, porque não tinha nada. Era um amontoado de gente na frente e mais nada. Duas finalizações. Muito nervosos, né? Uma pilha. O Rodrigo Caio resolveu brigar com o Borja. Nossa, não somos amiguinhos, eu não gosto de você, empurra aqui. Então, assim, acho que um jogo que teve muito mais elementos externos nesses últimos 10 dias do que futebol mesmo. Futebol teve um tempo de futebol lá em Porto Alegre. O resto foi um pouco de briga, um pouco de... o vice do Grêmio falou assim, os beneficiadinhos. O outro, os mimizentos. Vocês não sei o quê. Porque o Flamengo faz o que todo mundo queria. A gente falou muito mais disso do que de outras coisas. Por exemplo, o Borja, jogador que o Fábio Piperno, por exemplo, nunca deu valor. E ontem me mandou mensagem, primeira vez que o Borja faz um gol pro Palmeiras, só porque prejudicou o Flamengo. É um ingrato. Me parece muito bizarro ingrato, que coração peludo. Diga lá, Juninho, que a gente vai chamar o Inter. Me parece, porque isso é boa notícia para o Grêmio, que na minha opinião não tem a menor chance de ser rebaixado e que vai disputar a vaga de Libertadores. Já estou falando isso faz tempo, não só de agora. O aproveitamento com o Filipão é de 60%. O Filipão sabe ganhar ponto. Outro ano foi campeão brasileiro aqui com o Palmeiras. Ele sabe ganhar pontos. Pode gostar ou não gostar do estilo de jogo, mas ele sabe essa magia aí de ganhar pontos num campeonato de futebol. Isso aí é com o Filipão. Agora, me parece bizarro que o Palmeiras tenha mantido o Daverson e dispensado, emprestado o Borja. Assim, me parece um negócio inacreditável. Mas tem análise de desempenho, né? Tem um prédio de análise de desempenho. Falamos então do Grêmio, que venceu o Flamengo. Vamos falar agora do rival do Rio Grande.